Vou compartilhar. Tá? Então, vamos lá. Vamos tirar a câmera, pessoal, e aí o som também, por favor. Que aí fica melhor. Então, vamos lá. A nossa harmonização de hoje é do livro Palavras de Vida. Nossa, Lu, volta lá na primeira. Lu? Oi? Você pulou a primeira. Peraí. Desculpa, pronto. Desculpa. É do livro Palavras de Vida Eterna, a lição de número 1, recomecemos. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Volta, Lu. Está muito rápido. Tá, é Desculpa. Jesus, Mateus, capítulo 9, versículo 16. Não conserves lembranças amargas, viste o sonho desfeito, escutaste a resposta de fel, suportaste a deserção dos que mais ama. Fracassaste no empreendimento, colheste abandono, padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água, feita a vapor, regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte, cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então, vamos lá? Alguém quer fazer algum comentário do que conseguiu entender nessa lição que Emmanuel nos trouxe hoje? Não? Então, assim, quando Jesus fala, né, colocar um remendo novo num vestido velho, né? O que ele está dizendo, né? Que não adianta se a gente corrigir os nossos erros com parte só dos seus ensinamentos. Na aula passada, a gente viu os principais ensinamentos de Jesus para que a gente se torne uma pessoa melhor. Mas se a gente não consegue usar todos os ensinamentos de Jesus para corrigir os nossos passos, os nossos erros, a nossa modificação não será total, né? E quando a gente fala recomeçar, o que é recomeçar? É renovação, é nosso progresso, né? Nós progredimos aproveitando o hoje, aproveitando todas as oportunidades que estão aí, à nossa frente, todos os momentos do hoje, né? Se a gente consegue renovar o ar que a gente respira, fisicamente falando, nós vamos nos sentir melhor. O nosso corpo físico também vai estar melhor. E o que é o nosso corpo físico? É a casa do nosso espírito. Então, se fisicamente nós também estivermos renovados, espiritualmente estaremos também.
E esse recomeço nosso, essa renovação, é a lei de Deus, né? Faz parte da lei de Deus. E quando Jesus diz assim para nós, é necessário nascer de novo. O que é necessário nascer de novo? É a reencarnação, que é a oportunidade bendita de recomeçar, né? Da gente se renovar. Se a gente não reencarnar, se não tivesse a reencarnação, e como espíritos imortais que nós somos, a gente deixaria as nossas roupas velhas, nossas mazelas, nossas mágoas, enfim, todas as nossas dificuldades? Não. Então, a reencarnação é a oportunidade bendita que a gente tem de se renovar sempre. Então, também assim, não vamos deixar para depois, ou para amanhã, ou para a próxima reencarnação, a nossa renovação moral, a nossa transformação moral. Porque isso nos prepara para uma reencarnação futura muito, muito melhor, né? A gente vai mais renovado, e essa reencarnação futura é aquilo que a gente está levando, né? É da nossa existência de hoje. Se a gente consegue uma transformação moral melhor, né, é isso que a gente vai levar, né? E a nossa vida futura será melhor. E outra coisa, quando eu falei no começo, né, que Jesus disse assim, que se a gente conseguir seguir com todos os ensinamentos dele, né, de Jesus, né, que a gente vai se melhorar, a gente consegue progredir melhor. Quando ele fala isso, é porque com ele tudo se renova, né? Quando a gente falou aqui de janeiro a janeiro, a primavera, né, a natureza se renova a cada instante, né? Então nós também devemos fazer isso. E com Jesus. E isso é que dá vida nova para nós hoje e para o nosso espírito amanhã, né? O ontem, a gente não deve esquecer que o ontem já foi, não existe mais, né? A gente até esquece, né? Mas o hoje está aqui, né? Então, cabe a cada um de nós o que nós vamos fazer, né? Vamos nos renovarmos, vamos nos transformarmos, vamos recomeçar ou vamos ficar onde estamos, né? Essa é a lição de hoje. Alguém quer abrir o microfone, fazer algum comentário? Falar alguma coisa? No bate-papo não colocaram nada também. Não? Tá. Não. Então tá bom. Então Então é vamos sinal lá. que concordam. Vamos lá. Então agora eu vou Vamos lá. compartilhar a minha parte. Eu falei que a Sônia tinha desaparecido da aula, mas Ela é tá que era o aí. número, né? Desculpa, Sônia. É que não está o seu nome, eu achei que você tinha saído, aí eu ia te dar um suporte. Mas aí apareceu, eu falei, então tá bom. Tá bom, eu vou compartilhar a tela agora, gente. Tá. Tá vendo? Tá ok, Lu. Então vamos lá. Então, a gente vai começar, o tema da aula é... Deixa eu só minimizar aqui uma coisa. Pronto. O tema da aula é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a gente inicia com a palavra de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus. Então, com essa verdade que vai nos ajudar a entender melhor. É o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4, e o livro dos Espíritos, o capítulo 4 também. Tudo foi pego a partir do livro do Evangelho e do livro dos Espíritos. Ô, Lu, Então, só para lembrar uma coisa, o livro dos Espíritos, esse capítulo 4 é do livro primeiro, não é da segunda parte do livro dos Espíritos, tá? Que lá tem a segunda parte, aí começa capítulo 1 de novo, 2, não, é do livro primeiro, tá bom, gente? Beleza, é isso aí, valeu, Marilena. E aí começa uma passagem da Bíblia. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus.
Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí é uma conversa meio difícil da gente entender, né? Então, vamos tentar ir por partes para ver se a gente consegue compreender. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, isso está no Evangelho de João, capítulo 3, os versículos de 1 a 6. E aí vamos saber um pouquinho de quem é esse Nicodemos. O Nicodemos, ele pertencia à casta dos fariseus. É uma ordem religiosa e política, caracterizada pela intolerância, pelo apego às leis mosaicas e pelas manifestações de culto externo. Nicodemos, que era chamado de príncipe dos judeus, em razão de ser alguém bem situado no campo social, politicamente influente e membro do Sinédrio, que é um tribunal. Então, vamos fazer de conta que esse Nicodemos era um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, na nossa realidade. Ou seja, era um cara muito poderoso, muito conhecedor das leis, uma pessoa muito inteligente. A orientação de Jesus a Nicodemos de que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. Então, quando morre o corpo físico, o espírito não morre, porque o espírito é eterno. Aí tem a explicação que é Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 8. E aí vamos entender o que é a ressurreição e reencarnação. A gente já falou em aula passada, mas vamos dar uma revisada. Supõe um retorno à vida do corpo que está morto. Então, o corpo já morreu e a ressurreição é nascer o corpo que já está morto. O que a ciência demonstra ser materialmente impossível, porque os elementos deste corpo estão desde há muito tempo desintegrados na natureza. Então, o corpo físico morreu e acabou, o corpo físico. Só que o que anima o corpo físico, que é o espírito, ele não morre, ele vai para o plano espiritual. E a reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo, formado novamente para ele, e que não tem nada em comum com o que se desintegrou. Então, aquele corpo físico morreu, você vai para o plano espiritual, faz um outro processo reencarnatório, volta com as novas missões, com as suas novas expiações e provas, num outro corpo físico, que você pode vir homem ou mulher. Consagra a reencarnação. É preciso nascer de novo. Então, nessa passagem de João, Jesus explica a reencarnação. Carne é espírito, o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Não sabeis de onde vem, nem para onde vai, que é o esquecimento. Quando a gente retorna ao plano físico, a gente esquece. A gente tem uma nuvem, né? Um esquecimento mesmo, que isso vai ser explicado em outra aula sobre o benefício desse esquecimento. Significa que não se conhece o que foi, nem o que será o espírito. Nesse momento, tem alguma questão aí que vocês estão querendo perguntar? Ou eu posso seguir? Podem acionar o... Ô, Luzia, quando ele fala você precisa nascer novamente da água e do Espírito Santo,
ele está se referindo ao batismo ou à reencarnação? Então, como naquela época eles batizavam na água, né? Então Jesus usa toda a terminologia daquela época. E a água, naquela época, era o símbolo da vida, né? No entendimento deles naquele momento, né? Então, por isso que Jesus fala que é da água e quem nasceu da água, né? Nesse momento que ele fala. Então, ele usa água por causa do batismo. Entendeu? Mas ele não está condicionando o nascer de novo no sentido de você renasce através do batismo, porque isso é uma coisa ainda hoje, né, que tem um lance desse, né, na religião, não na espírita, mas nas outras, que você precisa ser batizado para entrar no céu, para o Cristo, aquela coisa que os evangélicos geralmente falam isso, né? Os católicos também, o batizado também a partir do batismo você fica sendo filho de Deus, né? Então, a partir do batismo. Mas, na verdade, isso tudo foi construído, né? Não foi nada passado por Jesus, né? Então, aquilo era um momento daquela época. Fala, Maria Helena. É que Jesus, ele ensinava por parábolas. Então, ele criava todo o ensinamento em cima das experiências e das existências da época, né? Utilizava tudo o que para nós hoje, a gente, na doutrina, até falamos assim que é em sentido figurado, né, Lu? Mas isso. Jesus usava toda a vivência daquela época para ensinar através de parábolas, né? E esses ensinamentos para que o povo daquela época tivesse uma compreensão, né? Ele sabia do batismo, né, que era utilizado através da água, tanto que João, né, o batizou na água, né? Mas isso não significa para nós dentro da doutrina espírita que seja a vida. Para nós a vida é a reencarnação, né? O nascer de novo é a reencarnação, não através da água, que é um sentido simbólico, né, que o Jesus utilizou na época porque o povo ia ter o entendimento melhor do que ele estava querendo ensinar. Inclusive, tem uns estudos que o Haroldo Dutra faz sobre várias passagens do Evangelho, que ele explica toda essa simbologia que Jesus usava relacionada naquela época. Então, é interessante. Até quem quiser, depois eu posso até passar o link, porque ele faz esse estudo mais aprofundado né, sobre toda a terminologia da passagem. Né? Inclusive, quando o Nicodemos vai visitar Jesus, ele vai à noite. Então, existem dois momentos. Ele vai à noite por quê? Porque o Nicodemos está em trevas em relação aos pensamentos de Jesus, ou ele foi à noite porque ele não queria ser visto pelas outras pessoas, já que ele era uma pessoa tão influente na época, como é que ele ia se consultar com Jesus? Então, ou seja, tem várias abordagens e várias análises sobre toda essa terminologia usada por Jesus, que é uma coisa mais aprofundada, né? Ok, obrigada, viu? Imagine. Posso fazer uma perguntinha, uma curiosidade? Pois não. Quando vocês falam que a gente reencarna depois, tanto no corpo masculino ou feminino, eu já ouvi falar que os homossexuais, eles têm algum problema assim de eles virem e, na verdade, o que ficou para trás, eles trazem junto ou não? O que seria isso? De ele vir num corpo masculino, mas na verdade ele ser feminino. Será que tem alguma coisa a ver com uma reencarnação anterior? Então, partindo-se do princípio que nós já tivemos milhões de reencarnações, nós já tivemos todos esses lados aí. Nós já fomos tanto homem como mulher. Aí a gente tem que analisar caso por caso. Quais são as ações que esse espírito que nasceu hoje, homem, mas tem uma tendência homossexual, passou em outras encarnações.
Então, existe sempre uma história que a gente tem que analisar, não como uma coisa geral, né? Mas como uma certa tendência, porque nós todos, quando reencarnamos, a gente vem com certas tendências, né? Então, eu tenho uma tendência para fumar, uma tendência para beber, e de repente isso não foi desenvolvido, é uma coisa que já vem, então é uma coisa que eu já carrego. Entendi. Né? Então, essa questão da homossexualidade pode ser alguma coisa que tenha vindo e que durante essa encarnação ele está com dificuldade para trabalhar, está com dificuldade para poder resolver. Né? Mas não que seja uma coisa errada, ou seja, tudo depende do que você vai fazer com as suas atitudes. Né? Então, se você faz uma opção, sexual, mas você se mantém uma pessoa equilibrada, uma pessoa solidária, uma pessoa moralmente, né? Ou seja, o que você faz das suas ações? É isso que as importa. atitudes, né? Exatamente, o que você faz das suas ações. Porque você pode ser heterossexual e você ter uma vida totalmente desregrada. Sim. Então, né? Então, tudo vai depender das nossas atitudes, das nossas escolhas. Entendi. Obrigada, viu? Mais alguém? Então, vamos lá. Só a reencarnação justifica tantas diferenças. A reencarnação pode ser compreendida pelo ponto de vista religioso e filosófico. E as provas de sua existência resultam da observação dos fatos. Todo efeito tem que ter uma causa. E é então que a reencarnação surge como uma necessidade absoluta para a humanidade. Pois através dela se explicam as grandes diferenças materiais existentes entre os homens. A reencarnação é uma lei da natureza. Isso já foi falado na aula passada. E somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai e por que está na Terra. Somente ela pode justificar as desigualdades e todas as injustiças que aparentemente a vida apresenta. Uma criança que dura poucos dias de vida, por quê? Ela veio e logo morreu. Alguém que nasce e só convive com doença, uma pessoa que vive a vida inteira, você conhece aquelas pessoas que vivem direto doente. Como justificar alguém que nasce e só convive com segurança, bem-estar, saúde e nunca passou por dificuldades materiais? São aquelas pessoas ricas, bem de vida, que vivem tranquilamente, sem problema financeiro. Mas isso também não quer dizer que ela não tenha sofrimento, que ela não tenha as suas tristezas, as suas aflições. Monetariamente, ela está bem. E como justificar alguém que tem dificuldade de ter o pão nosso de cada dia? E são aquelas pessoas que para viver, para conseguir suprir a sua família, é uma dificuldade. A gente está vendo muito agora nesse momento, né? Mas nem por isso elas são infelizes. E aí o Livro dos Espíritos vem nos responder, na questão 166. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, a cada reencarnação, você vai evoluindo, você vai se aprimorando, você vai arrumando os seus erros. Na 166A, o Kardec pergunta: como realiza ela essa nova existência pela sua transformação como espírito? E aí os espíritos respondem: ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Então, a gente só vai conseguir fazer umas grandes transformações quando você está reencarnado. Que aí você vai conseguir melhorar. Você evolui no plano espiritual, sim, mas você consegue passar por mais dificuldades e mais provas na vida corpórea. Por isso que ele fala que é o depurar-se. Na 166C, ele pergunta: parece resultar desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro corpo,
dito de maneira que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? E aí ele responde, é evidente. Então, o que é isso? Desencarnou, vai para o plano espiritual, lá passa por um outro processo, reencarna de novo. E é assim que funciona. Em Na novo 160... corpo. Pois não? E reencarna de novo em outro corpo, em novo corpo. Exatamente. Em novo corpo. Na 169, o número das reencarnações é o mesmo para todos os espíritos? Todos reencarnam quantas vezes? Tem um limite? E aí os espíritos respondem, não. Aquele que avança rapidamente poupa-se das provas. Não obstante, as reencarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, será que a gente consegue se transformar numa pessoa perfeita numa só encarnação? Será que a gente consegue corrigir todos os nossos vícios e as nossas imperfeições numa encarnação só? É difícil, né? Mas o importante é que a gente não desista dos nossos acertos, né? A gente tem que continuar avançando e progredindo, aproveitando, na verdade, a grande oportunidade da encarnação. Na 170, em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Então, agora você já é um ser perfeito, já corrigiu tudo que você tinha que corrigir. O que acontece com você? É espírito bem-aventurado, um espírito puro, um espírito puro. A gente conhece algum espírito puro? Hein? Qual é o espírito puro que a gente conhece? Jesus. Jesus, exatamente. Jesus. É o nosso caminho, é o nosso modelo. E aí, pessoal? Alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida. Vamos lá. Quando ao desencarne, né, e a pessoa o espírito vai para o plano espiritual, ela mantém a mesma aparência que ela tinha naquela vida? A princípio, sim. Opa. A princípio, sim. Ela mantém o corpo, o perispírito, na verdade, né? Uhum. Porque você não está com o corpo físico. Com a mesma aparência. Tá, obrigada. Não tem nada aqui não, Lu. Beleza, então vou seguir. Eu quero fazer uma pergunta. Então vamos lá. É que eu não estava conseguindo ligar. Não tem me fala uma coisa. Quanto tempo a pessoa, quando desencarna, vai ou ela fica no ambiente? Depende. Depende. Quando você desencarna, tem um processo. Você tem um processo que você tem... todos nós temos uma caixinha do fluido vital, né? Nós temos uma quantidade desse fluido vital. Esse fluido vital que a gente tem, ele vai sendo consumido durante a nossa vida. A partir do momento que você se preocupa com o seu corpo físico, você não tem vícios, você se alimenta de uma maneira equilibrada, tal. Então, o seu fluido vital ele vai sendo utilizado durante o período que você tem de planejamento, que já foi planejado. Se você tem uma vida desregrada, tem uma vida de vícios, tem uma vida que não toma conta do seu corpo físico, logicamente você vai desencarnar. Fala. Não, fui eu que falei, vai desencarnar. Eu esqueci de fechar meu microfone. Não, mas pode deixar aberto, que aí qualquer coisa... meu pensamento. Você vai desencarnar mais rapidamente. Mais rapidamente. Mas aí o que acontece? Aquele planejamento não foi completado corretamente. Por quê? Porque você acabou sendo como se fosse um suicida involuntário, né? O que aconteceu foi com o André Luiz no livro Nosso Lar. Ele era um médico, eu vou usar o exemplo dele porque eu acho que fica mais fácil para explicar. Ele era um médico
E ele não era uma pessoa muito caridosa, e ele bebia, ele tinha uma vida desregrada, ele era um boêmio. Quando ele desencarnou, não que ele fosse uma pessoa má, mas quando ele desencarnou, ele foi levado para as regiões inferiores, que é o que a gente chama de umbral, que isso também a gente vai falar de uma maneira mais detalhada numa aula futura. E aí ele fica no umbral. O umbral, o que que é? É a nossa própria consciência. São as culpas que a gente leva e a gente vai e se harmoniza com outros espíritos que estão na mesma sintonia. Então, você fica nessa região inferior. E aí você fica nessa região inferior tentando entender o que está acontecendo. Mas você não está desamparado, você é amparado. Então, o que aconteceu com o André Luiz respondendo a sua pergunta? Ele desencarnou, mas ele não foi no plano mais tranquilo. Ele desencarnou, foi para o plano espiritual, mas ficou nas zonas inferiores. Deu para entender? Deu, mais ou menos. Eu vou ler um pouquinho sobre o umbral. Umbral, né? O umbral são regiões inferiores, tá? A gente vai falar também sobre ele, tá? Então, ou seja, quanto mais equilibrado que você for, mais fácil é essa passagem. Se você tem muitos débitos, muitas contas, muitos desafetos, você é muito apegado ao plano material, mais difícil você é encaminhado. Não que você não seja amparado, você está sempre amparado, mas se você está muito ligado às coisas materiais ou a desafetos, a coisas que você não conseguiu superar e resolver, lembra aquela observação que a Neuza falou do perdão, né, que são as contas que ela não quer carregar uma bagagem. Então, a bagagem grande. Aquela bagagem. Então, quando você tem muita bagagem negativa, ou você está muito apegado ao plano material, mais difícil você se desliga para o plano espiritual. Tá. Agora, em nenhum momento você é desamparado. Você sempre você está sempre amparado. Só que você tem que ficar aberto para receber esse amparo e essa ajuda. Maria Helena, alguma coisa para você acrescentar? Não, é isso mesmo, Lu. E não tem, no começo, talvez a Fátima estivesse até perguntando assim, demora muito, é menos tempo. Não, é isso aí que você falou. Depende da sua bagagem, da sua experiência de vida, como você viveu aqui, né? Tá. Não, porque tem pessoas que acham que a pessoa, por exemplo, eu conheço famílias que não mexem nos pertences da pessoa que desencarna, porque a pessoa ainda está lá por 49 dias. Foi por isso que eu perguntei. Não tem nada a ver. É como a Lu falou, né, Fátima? Tá. Depende da sua experiência de vida, como que você viveu, né? Como ela falou, né? Que bagagem é essa que você está levando, né? Que bagagem você construiu, né? Depende muito. Tá bom? Obrigada, hein? Obrigada. Sabe, gente, às vezes vocês fazem umas perguntas, não é que a gente não consiga responder, mas é que para a gente responder tem que demorar mais, tem que pegar muitas etapas para a gente poder explicar. Então, às vezes, a gente dá uma resposta que às vezes não preenche tudo, mas é porque para a gente poder explicar, existe uma série de outras informações que a gente tem que passar. De outras coisas. Mas à medida que a gente vai evoluindo aqui na aula, a gente vai podendo, mais fácil. Abordar umas coisas mais profundamente. De repente, o umbral a gente pode colocar em alguma aula, se não tiver uma coisa muito aprofundada, a gente pode colocar para poder explicar melhor. Tá bom? Tá ok, obrigada. Luzia, eu uma vez assisti uma palestra em que o palestrante dizia que umbral, na verdade, é um estado de espírito, do espírito, né? Exatamente. É onde ele se coloca, não é que ele vai para cá ou para lá como se fosse um inferno. Para mim foi muito surpreendente isso. Ele se coloca de acordo com o estado de espírito dele, as afinidades dele. Acho, não sei. Então, exatamente isso, Neuza. Então, quando você tem esse estado de espírito, você vai para um determinado lugar onde outros espíritos também estão nesse mesmo campo vibratório.
Então, ele não está sozinho, ele está junto com outros espíritos que mantêm a mesma vibração, mesmos apegados às coisas materiais, com dívidas, com aborrecimentos, com falta de perdão. Então, todos se juntam nesse momento e ficam juntos nesse mesmo campo vibratório. Pegar um exemplo, acho que é da Ivone Pereira, aqueles... não me lembro se é Ivone Pereira, mas assim, espíritos que eram extremamente ligados às moedas, ao tesouro que eles mantinham, eles iam, quando desencarnavam, eles levavam tudo isso com eles. Mas não era uma questão assim, o dinheiro em si. Não é que ele pegava as moedas de ouro e levava junto. Não, era o pensamento dele, a sintonia dele, a vibração que ele levava junto, fazia com que ele visse isso como se fosse uma coisa material. E não é real, né? Não é real. E aí, quando ele é ajudado, é auxiliado para começar a entender onde ele está, o que aconteceu com ele, aí ele descobre que aquilo não existe, né? E aí é nesse momento que ele tem a possibilidade de ser ajudado e ir para um outro patamar, sair desse umbral, vamos chamar assim, continuar dizendo, né? Como umbral, e depois vai para um plano um pouquinho melhor para se desenvolver mais. Tá bom, Neuza? Vamos lá. Okay. Tá bom. E aí a gente entra nos laços de família fortalecidos pela reencarnação. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, tal como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, simpatia e semelhança de tendências. Esses espíritos felizes por estarem juntos procuram-se. Então, quando você está no plano espiritual, você reencarnou, você desencarnou, você vai para o plano espiritual, lá você tem a sua família espiritual, que são tantas outras encarnações que você reencontra. Através do quê? Das afinidades. Lá no plano espiritual, no elevado, no superior, a gente encontra os espíritos que estão ligados a nós através dos laços de amizade. Quando você desencarna e está muito apegado ainda às coisas materiais, que tem muita raiva, muito ódio, muito rancor, porque quando a gente desencarna, a gente continua a mesma coisa. É o nosso espírito, as nossas tendências. Aí você fica num plano inferior, ligado às coisas que estão no mesmo campo vibratório. A mesma família que a sua, né? Com esses sentimentos. Isso. A encarnação apenas os separa momentaneamente. Reencontram-se como amigos que retornam de uma viagem na erraticidade. E aí, o que seria essa erraticidade? Que, na verdade, a gente usa muito esse termo. Entende a doutrina espírita o estado que se encontra o espírito entre duas encarnações. Às vezes, uns seguem a outros juntos na encarnação. Então, você se encontra com espíritos simpáticos, com alguns membros da sua família espiritual aqui no processo encarnatório, em que se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Quantas vezes a gente tem amigos que a gente tem logo você olha, você já bate aquele sentimento legal, parece que você já conhece ele profundamente. Com certeza você já deve ter encontrado ele em outras encarnações ou no plano espiritual, e aí você reencontra nesse momento, que é o caso da minha amiga Maria Helena, que nós nos encontramos de novo nessa encarnação. Né, amiga? Isso. Morando, inclusive, próximas, né? Se uns estão encarnados e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Então, você tem aqui o seu pai, ou a sua mãe, ou algum amigo querido que desencarnou, e aí ele passa por todo aquele processo, e ele continua no plano espiritual, rezando, orando e torcendo pelo seu sucesso. É só um afastamento, mas você não perde os laços afetivos.
Os que estão livres preocupam-se com aqueles que estão encarnados, cativos na carne. Os mais adiantados procuram fazer progredir os que se atrasam. Após cada existência, terão dado mais um passo na busca da perfeição. Essa cena que aparece aqui, essa imagem, que é o André Luiz e a mãe. Durante todo o processo em que o André Luiz passou nas zonas inferiores, a mãe estava acompanhando ele direto. Ela estava orando, ela estava rezando, pedindo para a espiritualidade ajudar a ele sair daquele campo que ele estava mesmo criando para ele. Deve-se entender que se trata aqui da verdadeira afeição de alma a alma. A única que sobrevive é a destruição do corpo. Os seres que se unem na Terra só pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Então, as pessoas que acabam fazendo uniões por problemas financeiros, têm uma amizade não muito sincera, porque é conveniente, logicamente você não vai querer encontrar num outro momento, num plano espiritual, porque você não criou laços afetivos, laços de respeito, laços de amor, de solidariedade. Apenas as afeições espirituais são duráveis. A união e a afeição que existe entre parentes são sinais da simpatia anterior que os aproximou. Deus permite essas encarnações de espírito. Então, deixa eu voltar um pouquinho. Então, aqui a gente está falando só daquela alegria de encontrar os parentes que a gente gosta, que a gente ama, que a gente respeita. Mas aí eu pergunto, alguém tem algum parente aí que não gosta? Que você prefere nem se encontrar no Natal, nas reuniões? E aí, vocês têm? Oh! Sempre tem um ou outro. Quem não tem, né? É quase uma unanimidade, né? Então, e aí? O que fazer? Então, a gente reencarna, a gente encontra, a gente tem aquela família espiritual, cheia de afetos, de amores, de carinho e tal, e aí a gente vem, reencarna, e aí Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Então, não veio por acaso. Aí você falou assim, nossa, eu acho que o plano espiritual fez um planejamento lá, eles deram uma distraída e colocaram essa pessoa aqui na família que não tem nada a ver comigo. Não, não é isso. Ela está ali porque ela está ali com aquela razão de você conseguir trabalhar com ela, de você resolver o seu problema, que às vezes você fala assim, não, mas eu não fiz nada. É uma pessoa tão... você fez talvez na outra vida. E que você está tendo essa possibilidade agora, essa encarnação, para conseguir aparar as arestas. É difícil? Muito. É muito difícil, mas extremamente necessário, porque a reencarnação é todo um processo que é feito, não é um quebra-cabeça que é elaborado lá, com o grande objetivo para você evoluir. Então, se aquela pessoa que está na tua família, que ela é um desafeto teu, você tem que entender, poder entender, fazer essa compreensão de que ela está ali para você superar as dificuldades. Então, às vezes, é um parente um pouco mais distante, mas às vezes é um parente muito próximo. Às vezes é um irmão, às vezes é uma mãe, às vezes é um pai, que você tem uma dificuldade para se relacionar. Então, aí é que esse trabalho tem que ser mais intenso. Além disso, os maus melhoram-se pouco a pouco ao contato com os bons. Então, aí a gente se coloca, será que eu sou a boa, que eu vou ter que ajudar o mal? Ou será que eu sou o mal, que eu estou tendo que receber ajuda? Então, né? Será? Alguém se acha o bom para poder ajudar ou o mal que está precisando de ajuda? Eu me coloco talvez nas duas posições, né? Então, eu preciso que me ajudem e eu preciso ajudar também. E vocês? Sim, eu acho que as duas também, né?
A gente não é bom em tudo, né? Tem E muita também coisa. não é mal em tudo. É, Eu correto. também acho que nas duas também. Então, como a gente está sempre precisando dos dois lados, a gente tem que tomar a iniciativa, né? Às vezes, a gente está tendo essa possibilidade de poder entender por que isso acontece. Então, se a gente está entendendo que isso acontece e não é por acaso, então vamos tentar trabalhar, né? E, às vezes, um grande erro, que eu cometi isso num caso pessoal, você sempre espera que o outro faça, o outro melhore, o outro mude. E se você tiver a mudança, você faz a transformação das suas atitudes, faz a transformação do seu olhar em relação àquele que é o seu desafeto, né? A coisa começa a andar diferente, porque você tem um outro olhar. Você tem um outro olhar. Então, é preciso que a gente consiga fazer esse estudo, esse olhar, para conseguir começar a mudar a situação. E aí a gente, na verdade, se tornar o bom que vai ajudar o mal, né? Vamos dizer assim, com a minha mudança de atitude, o outro vai perceber. E se o outro percebe, ele começa a pensar. E aí começa, pouco a pouco, paulatinamente, as coisas vão mudando. Luzia, mas basta a gente aprender a ter esse entendimento, ou é necessário que a gente que se force uma convivência, Não, né? Só o entendimento dessa relação basta? Como é que é? Então, eu acho que assim, o entendimento é o principal, é o início, né? Que já não é fácil para você ter esse entendimento, ter essa compreensão. A partir do momento que você entende e começa a ter uma mudança de postura em relação ao outro, porque a sua visão mudou. Se a sua visão mudou, a sua ação também vai mudar. Então, o outro vai começar a perceber. Às vezes, existe a brecha para você poder entrar. Se você não tem a brecha, porque a outra pessoa é uma pessoa um pouco mais difícil, não vai permitir, tem muito orgulho, tal, você vai rezando, porque a sua parte você já fez. É importante que a gente entenda que a gente tem que fazer a nossa parte, a nossa atitude. Então, a nossa atitude qual é? É a mudança no olhar, é a mudança na compreensão. A partir do momento que eu fiz isso, eu vou conseguir enxergar o outro de uma maneira diferente. Se o outro não está nesse entendimento, aí a gente reza para que ele consiga chegar. E se der uma brecha, a gente vai e tenta fazer alguma coisa. Às vezes não dá. Às vezes não tem o caminho, que não é aberto. Mas não faz mal, você já fez o seu. Você já conseguiu ter essa abertura. Tá. Isso é muito também caso a caso, né? Sim. Vamos lá. E pelos cuidados que recebem, né? Complementando. Além disso, os maus melhoram-se pouco a pouco, ao contado com os bons, e pelos cuidados que recebem. Então, a medida é a atitude, né? Você mudou de atitude, o outro começa a perceber. Alguma coisa a mais? Não tem nada aqui não, Lu. Tá bom. Eu vou sair porque meu sinal está caindo. Mas eu já te admiti de novo. Você vai sair e vai entrar de novo. Caindo de novo. Tá ok. Eu vou entrar pelo celular, tá? Tá bom. Vou ver se eu consigo. Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui nós. Aí, vem uma historinha que eu vou passar para vocês, que ela está no livro Contos e Apólogos. É o título Dívida e Resgate, faltou a letra I da palavra dívida, psicografia do Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos. Então, vamos lá. Então, aí tem essa senhora, que ela se chama Dona Maria Augusta Correia da Silva, é uma fazendeira, uma pessoa com dinheiro, ela tem uma fazenda às margens do rio Paraíba. E ela ficou na corte mais ou menos, um pouco menos de um ano. E aí, quando ela retorna, tinha o costume dela receber na sala grande os escravos que iam cumprimentá-la, porque ela retornou, né? Então, era um costume da época. Então, ela ficava sentada na poltrona, e aí os escravos, os idosos, os jovens, todos os escravos da fazenda passavam
e pediam a bênção, né? Então eles falavam assim: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Sinhá. E aí ela respondia com aquele ar soberba: louvado seja. E aí continuou. No final da fila dos escravos, tinha a Matilde, que é essa escrava com esses 2 recém-nascidos, acompanhadas do capataz. E a Dona Maria já olhou para ela e já ficou com um olhar meio desconfiado do que aconteceu, quem eram aquelas 2 crianças, filhas de Matilde. E aí, o que ela faz? Ela pede para Matilde, depois que ela tivesse cumprimentado todos, que ela fosse num pátio conversar com ela, que ela queria conversar. Muito bem. Aí levou para o pátio lá de fora a Matilde, as 2 crianças, o capataz e a Dona Maria. E aí ela pediu para acompanhar, e aí depois a Dona Maria perguntou para Matilde: diga de quem são essas 2 crias nascidas em minha ausência. E aí a Matilde fala: do Inhozico, Sinhá. E aí eu conto para vocês quem é o Inhozico. Era o filho da Dona Maria, que ficou tomando conta da fazenda enquanto ela estava fora. Aí a Dona Maria: miserável, bradou a proprietária poderosa, meu filho não me daria semelhante desgosto. Negue essa infâmia. E pediu para a Matilde ligar. Aí a Matilde: não posso, eles são filhos do Inhozico. A patroa ficou super brava, encolerizada, e olhou a paisagem deserta e gritou: nunca mais você verá essas crianças que odeio. E aí a Matilde falou assim: nossa senhora, não faça isso, são meus filhos, não me separe dos meus filhos. Não quero mais que essas crianças sejam... E eu não quero mais que você tenha elas com você, e eu vou vender essas crianças. E vou expulsar você. Não faça isso, a Matilde pedia. E aí a Dona Maria: desenvergonhada, de hoje em diante você é livre. E depois de expressivo gesto para o companheiro, que era o capataz, falou: você será livre. Poderá você trabalhar em outra fazenda para comprar esses rebentos malditos. E aí a Matilde sorriu e, meio ao pranto, exclamou: ajude-me, Sinhá. Se é assim, darei meu sangue para reaver meus filhinhos. Mas não era o plano da Dona Maria. A Dona Maria indicou-lhe o rio Paraíba, que estava super movimentado, que estava em época de cheia, e falou: tudo bem, então você vai estar livre, só que eu não quero mais que você fique na minha presença. Atravesse o rio e desapareça. E aí a Matilde: mas como é que eu vou atravessar o rio? Ele está em cheia, eu vou morrer. E aí a Dona Maria faz um sinal para o capataz, que dá uma chicotada na Matilde, e ela cai no rio. E aí a Matilde começa a gritar: socorro, socorro, meu Deus! Valei-me, nosso Senhor! Gritou a mísera, debatendo-se nas águas. Todavia, daí a instantes, apenas um cadáver de mulher descia rio abaixo ante o silêncio da noite. E aí passou, a Dona Maria desencarnou, estava nas zonas inferiores. Por que será que ela estava nas zonas inferiores? Por toda essa carga de consciência que ela teve. Ela desencanou e levou toda essa carga de consciência de atos que ela fez no decorrer da vida dela. Depois de um tempo, nas regiões inferiores, ela recebeu a visita do mentor, que levou ela, retirou das regiões inferiores. Lembra que eu falei que nós sempre estamos amparados? A partir do momento que nós conseguimos nos abrir, fazer uma prece, a gente é amparado. E aí, na conversa, no planejamento reencarnatório, conversando com um mentor, depois de se recuperar, e às vésperas de uma nova encarnação. Então, ela vai, o espírito da Dona Maria, vai reencarnar novamente. Então, vamos conhecer a próxima encarnação da Dona Maria. 100 anos se passaram. E na mesma época, na época que a Dona Maria voltou lá para a fazenda, era antevéspera de Natal.
E essa passagem agora também era antivéspera de Natal, só com o ano de 1956. A Dona Maria, reencarnada, estava na cidade de Passa Quatro, no sul de Minas Gerais, mostrando-se em outro corpo de carne, como quem mudara de vestimenta, mas era ela mesma, era o mesmo espírito, com a diferença de que, ao invés de uma rica fazendeira, era agora a pagada mulher em rigorosa luta para ajudar ao marido na defesa do pão. Ela saiu de rica para pobre. Sofria no lar as privações dos escravos de outro tempo, a mesma dificuldade para se alimentar, para criar os filhos. Era a mãe padecendo aflições e sonhos. Meditava nos filhinhos ante a expectação do Natal, quando a chuva sobre o telhado se fez mais intensa. Então, olha, onde ela morava, horrível temporal desabava na reunião. Alagara-se tudo em derredor da casa singela. A pobre senhora, vendo a água invadir-lhe o reduto doméstico, avançou para fora, seguida do esposo e das crianças. As águas, porém, subiam sempre em turbilhão, envolvente e destruidor, arrastando o que se lhes opusesse à passagem. Diante da ex-fazendeira, erguia-se um rio inesperado e imenso, e em dado instante, esmagada de dor, ante a violenta separação do companheiro e dos pequeninos, tombou na caudal, gritando em desespero: socorro, socorro, meu Deus, valei-me nosso Senhor. Todavia, decorrido alguns momentos, apenas um cadáver de mulher descia a corrente abaixo ante o silêncio da noite. E aí, o que vocês acharam dessa história? Ô, Luzia, ela poderia ter reparado o que ela fez lá para a escrava, quando ela estava naquele corpo de mulher rica? Ela poderia ter vindo como uma protetora, uma pessoa da ONG, alguém que fizesse bem para outras pessoas que estivessem numa situação difícil, ao invés, como se fosse o bem, como é que chama? Ressarcindo o que tinha feito de mal, e não o mal pelo mal. Não, mas não foi o mal pelo mal. Por que você achou que era o mal pelo mal? Ela na verdade... Porque quando você está no processo reencarnatório, quando você está no plano espiritual, você faz o planejamento das suas dificuldades. As únicas pessoas que têm a reencarnação compulsória são aqueles espíritos que não têm muita consciência, que ainda são espíritos muito que têm uma carga muito negativa e eles não têm a escolha de poder fazer a opção de como vai reencarnar. Então, são as reencarnações compulsórias. No caso da Dona Maria, ela ficou um tempo no umbral, que já lhe serviu de compreensão daquilo que ela tinha passado de dificuldade. E aí, quando ela vai para o processo acompanhada do seu mentor, e ela faz a escolha do que ela vai passar no plano, na reencarnação, ela que fez a sua própria escolha. Na verdade, nós que somos espíritos um pouco mais esclarecidos, a gente faz as nossas escolhas. Então, ela escolheu passar pelas mesmas dificuldades que ela tinha feito a Matilde passar. Mas é a escolha dela. É a escolha dela. Agora, se ela tivesse escolhido uma ONG, um trabalho, estaria mais leve. A conta dela seria mais leve. Ela poderia até escolher. Mas aí ela demorava mais. Só que ela fez a escolha de passar pela mesma dificuldade. Porque ao passar pela mesma dificuldade, ela poderia ter entendido, poderia não ter entendido. Quer dizer, o fato de estar passando pela mesma dificuldade necessariamente não leva a pessoa a perceber o que o outro sentiu quando ela fez aquela maldade com a moça lá na história. Mas ela não lembra. Na reencarnação você não lembra. Você não tem a lembrança. Ela reencarnou pobre naquela situação, mas ela não lembra.
que na outra vida ela foi rica. Vamos supor que hoje eu estou aqui, um dia eu saio, vou lá na 25 de março, a água me leva, eu morro, eu vou morrer e vou ficar aflita, porque vou deixar meus netos, tal, mas o quanto que eu vou entender que eu, em algum momento, fiz um mal, já que eu não lembro, né? Em algum momento eu fiz um mal para uma outra pessoa. Ao passo que, se eu tomar conta que eu fiz lá, né? Na outra encarnação, eu vou entender o problema, eu vou ter uma outra atitude diante da vida. Então, eu acho que o bem sempre seria um caminho para você entender o mal que a gente fez lá, sei lá, numa outra encarnação. Então, mas não sei, eu fico um pouquinho... Sim. Por exemplo, eu fico um pouco de pensar assim, porque eu já ouvi falar isso, também não sei se procede, né? Fala assim, a pessoa que fez tal coisa, ela vem às vezes com aquela dificuldade física, porque ela arrancou a perna do outro, então ela vem sem a perna. Ela deu um tiro no coração do outro, ela vem com um problema no coração. A pessoa quando vem não lembra e sofre aquilo, ela talvez se sinta vítima também. Ao passo que se ela viesse um cardiologista que operasse pessoas com problema no coração e trabalhasse muito por pessoas com aquela doença, eu acho que ela poderia entender, quando ela voltasse para o plano espiritual, que ela tivesse, em algum momento, feito muito mal para uma pessoa, porque aí ela estava entendendo o quanto que aquilo é ruim, o quanto que dói na pessoa ter aquele problema físico. Eu sempre acredito, não sei, é evidente que os espíritos sabem muito mais que a gente, né? Mas eu sempre acredito que o ideal é a gente ressarcir o mal através do bem e não através do sofrimento igual. Ô, Lu, acho que falar para explicar que se a gente fizer alguma coisa boa, isso vai ajudando a amenizar a nossa situação espiritual. E que lá no plano espiritual, a gente conhece todo o trabalho, tudo que a gente fez aqui nessa existência. E quando escolhemos voltar para a mesma situação que a gente provocou para outro, significa que nós mesmos fazemos essa escolha porque a gente ainda acredita que a gente pode melhorar ainda mais. Maria Helena, deixa eu só te falar uma coisa. Você está com o computador ligado? Ele está desligado. Espera aí. Porque tá dando um eco. A gente às vezes perde um pouco da compreensão que você está falando. Espera aí. Eu vou para outro lugar, Lu. Aqui tá ruim hoje. Melhorou? Melhorou, tá ótimo agora. Tá. Tá ótimo. Quer que eu repita o que eu falei? Só fala do esquecimento, de quando a gente vai para o plano espiritual, a gente ficar sabendo de tudo que a gente fez. Isso, a gente vê toda a nossa trajetória nessa encarnação que a gente passou na última. E aí, por nossas escolhas, lá na espiritualidade, a gente acredita que a gente pode fazer melhor e pode, espiritualmente, se tornar um espírito melhor, se depurar mais, se a gente vier e passar pela mesma situação. Então, a gente faz essa escolha, né? Que nós temos nosso livre-arbítrio lá também, né? A gente faz essa escolha porque a gente acredita que a gente pode fazer melhor. Então, quando a Dona Maria veio para passar pela mesma situação, não sei, depois lá no plano espiritual, mas talvez fosse, assim, vamos dizer, o último passo que faltava para ela se tornar um espírito melhor, um espírito mais de luz, vamos dizer assim. Foi a escolha que ela teve lá, em todo o planejamento que lá na espiritualidade. E existe o benefício da gente poder ter o esquecimento, porque você imagina se quando eu volto, né? Então a Dona Maria voltar
como mãe daquelas crianças que ela separou da mãe, que ela vendeu. Então, se ela tivesse essa consciência de que ela fez isso, como é que ela agiria em relação a essas crianças? Vamos supor que ela encontrasse a Matilde, que ela tivesse toda essa lembrança do que ela fez com a Matilde. E a Matilde lembrando tudo que a Dona Maria fez. Será que a gente, trazendo essas lembranças, a gente agiria como? Como é que a gente agiria em relação a essas pessoas? Da mesma forma que a gente encontra com pessoas e a gente logo tem aquela simpatia, a gente tem algumas pessoas que, de repente, a gente olha e fala assim, nossa, o meu santo parece que não bateu com o dela. A gente não usa, às vezes, esse termo e não acontece. Por quê? Porque em alguma encarnação, de repente, aquela pessoa foi, de repente, um desafeto, a gente teve uma discussão, ela nos magoou, de repente a gente se encontra. Então, a reencarnação, ela tem esse grande benefício da gente poder se melhorar. Agora, as escolhas que eu vou fazer no meu processo reencarnatório, sou eu que vou decidir de acordo com o meu nível de evolução. Eu sou um espírito evoluído, eu vou ter a condição de conseguir fazer as minhas escolhas de como eu vou voltar. A Dona Matilde, ela fez essa escolha. Você, Neuza, quando você desencarnar, que eu espero que demore muito tempo, você vai fazer as suas escolhas também lá. E aí você vai ver o que de acordo com o seu histórico, de acordo com a sua história, você vai ver o que vai ser mais interessante. E lá a gente vai receber também a orientação da espiritualidade, falar assim, olha, se você seguir talvez esse caminho, você vai passar um pouquinho de sofrimento, tá? Que são as causas das aflições, que é a próxima aula da Maria Helena. Então, vai explicar as causas das aflições. Então, se você passar um pouquinho mais de aflição, você passar um pouquinho mais de sofrimento, você vai conseguir evoluir mais rápido. E como você está preparado, então você vai conseguir superar. Porque tem aquele ditado também que todo mundo carrega a cruz que pode carregar, que Deus não coloca um peso maior. Na verdade, nós que colocamos o nosso peso. Não é Deus que coloca, nós fazemos as nossas escolhas. Então, se hoje eu passo pelas minhas dificuldades, foi porque eu escolhi. Ou então porque eu segui no meu livre-arbítrio e escolhi passar por aquilo. Mas se são algumas coisas que eu não consigo entender por que eu estou passando, é porque eu escolhi no plano espiritual. Isso. Luzia, eu acho que para nós, encarnados que estamos agora, é mais difícil essa compreensão, porque eu acho que a gente pensa que isso foi uma imposição, um castigo, e na verdade não existe uma imposição e não existe um castigo. Nós temos o livre-arbítrio enquanto estivermos no plano espiritual, e aí sim nós temos uma consciência plena. É no plano espiritual que a gente consegue enxergar o macro, enxergar todas as nossas vidas, e ali nós fazemos as nossas escolhas. E talvez essas escolhas possam enxergar para nós encarnados como um castigo. E não é. As escolhas são nossas, então é a escolha que fazemos, né? Então, não é uma imposição de Deus, de Jesus, do plano espiritual, não. É uma escolha nossa. Nós temos a responsabilidade e nós temos o direito, acima de tudo, de escolher. Olha que maravilhoso, né? A gente tem o direito de escolher, né? Então, eu acho que a gente não pode ter o foco como se fosse um castigo, uma imposição. Não. É o seu direito de escolha, de você trilhar por um caminho de flores e, às vezes, você ter o direito de escolha de trilhar por um caminho de pedras, né? E isso tudo tem um custo, tudo tem o seu valor, né? Então, eu sei que se trilhando por um caminho de flores, eu vou colher flores, mas o meu caminho pode ser mais intenso, mais extenso. Ao passo que se eu escolho um caminho de pedras, eu posso ter um caminho mais curto, né? Um objetivo mais curto. Então, eu não sei, eu acho que eu enxergo mais ou menos por aí. E o importante é a gente saber que não existe vítima.
Eu não sou vítima. Se eu estou passando por essa determinada situação, é porque eu ocasionei ela em algum outro momento, ou nessa vida mesmo, e estou colhendo. Então, se a Dona Maria, ela fez naquele momento para Matilde, mas imagina quantos outros que ela deve ter feito, porque ela tinha uma situação, ela era soberba, era dona de fazenda naquela época, né? Tinha os escravos que tratavam, sabe-se lá como. Então, ou seja, ela quis passar por aquela dificuldade para poder sentir na pele, na verdade, todo aquele sofrimento que ela ocasionou para outros. Então, ela achou para ela, no sentido, ela fez a escolha de passar por aquela mesma situação. Quando a Neuza comenta as questões de saúde, às vezes, sim, isso acontece mesmo. Existem alguns casos de contos, né, que aparecem, psicografias, pelo Chico, por outros, Divaldo também, situações onde a pessoa, por exemplo, ela cometeu o suicídio e ela passa por um processo longo de restabelecimento do seu perispírito, ou seja, ela tem todo um processo aí e ela consegue reencarnar, só que ela prejudicou o seu perispírito. Então, ela prejudicou, ela feriu o seu perispírito. Então, o que acontece? Ela vai precisar reencarnar de novo para poder melhorar aquele perispírito. Então, ela passa por problemas cardíacos, por problemas na garganta, por problemas na perna, por essas dificuldades, porque ela precisa recuperar o seu perispírito. Isso é uma coisa um pouco mais à frente, mas tem essa explicação. Legal. Vou seguir mais um pouquinho. E aí, o livro dos espíritos, vamos lá. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, vamos lá. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, eu preciso reencarnar para conseguir evoluir. Para uns é expiação, para outros é missão. E o que é essa expiação? Decorre de faltas cometidas pelo espírito. Segundo o livro dos espíritos, a expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido. Então, qual foi a expiação da Dona Maria? É ficar pobre, é passar dificuldade financeira, é passar dificuldade para proporcionar uma melhor vida para os seus filhos. Então, essa foi a expiação dela. E ela precisou passar por essa expiação para conseguir se aperfeiçoar nessa questão do trato com as pessoas, do respeito, do amor, da solidariedade. E na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado inferior do espírito. Então, o que acontece? Você tem a expiação também no plano espiritual? Tem. Qual é esse momento de expiação no plano espiritual? É quando você está no que a gente fala de umbral, nas zonas inferiores, onde você se encontra com aqueles outros espíritos que estão no mesmo campo vibratório, com amargura, com ressentimento, com a própria consciência lhe cobrando. Porque que nem a Neuza falou, que assistiu à palestra, é a consciência de cada um. Que você fala assim, pô, e agora? O que eu fiz? Por que eu não fiz diferente? E, às vezes, o espírito não tem esse entendimento, e aí fica durante muito tempo nessas zonas inferiores, mas sendo ajudado pelo plano espiritual através de intuições, através de vibrações, tudo eles vão mandando para esse espírito conseguir sair desse campo vibratório. E é a expiação no plano espiritual. Para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, você tem que passar pelas dificuldades da existência corporal, as dificuldades morais, espirituais, intelectuais, para conseguir se melhorar. Da imperfeição para a perfeição e de simples ignorantes para o intelectual e moral, que são os 3 campos que a gente tem que evoluir: o espiritual, o intelectual e o moral. Nisso é o que está a expiação. E aí, na pergunta 133, o Kardec pergunta: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Então, o espírito está sempre seguindo o caminho do bem. E ele precisa reencarnar de novo?
Todos são criados simples e ignorantes. Todos nós somos criados simples e ignorantes. E se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Então, a partir do momento que eu só faço acerto na minha vida, na encarnação, eu só estou fazendo acertos. Eu vou evoluir mais rápido. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos. Só através do trabalho a gente consegue crescer. E, consequentemente, sem mérito. Então, o nosso esforço. É a mesma coisa, né? A encarnação, a gente pode entender da seguinte maneira. Você conquistou um grande trabalho, um trabalho dos seus sonhos. Aí você batalhou, conseguiu chegar no seu trabalho, aquele trabalho dos sonhos. Aí você começa a trabalhar. Mas aí você já conquistou o mesmo trabalho, mas aí você começa a faltar num dia, aí no outro você não entrega o que o chefe te pede, e aí, de repente, você é mandado embora. Aí você fala, nossa, eu sou vítima. Não. Aí vamos fazer a comparação. O trabalho, o que é? Encarnação. Você teve a oportunidade da encarnação. Você já teve a oportunidade da encarnação. Você tem a vida na tua mão. O que você vai fazer com ela? Pô, eu vou fazer o meu melhor. Mas aí não, eu deixo, eu posso ajudar ali, mas eu não vou ajudar. Eu posso perdoar ali, mas não vou perdoar. E aí você não faz o trabalho direito. E aí depois você desencarna. Aí você fala, poxa, o que eu fiz? Eu perdi aquela encarnação. Só que toda aquela grande oportunidade, todo aquele planejamento que foi feito de você encontrar com fulano, beltrano, ciclano, todas aquelas pessoas com que você tinha que fazer resgates e evoluir, melhorar e transformar aquele sentimento de rancor, de ódio num sentimento melhor, você não aproveita. E aí na próxima encarnação, a situação pode vir diferente. Vai vir um negócio mais complicado, porque eu tive aquela e não aproveitei. Então, pode ser que venha um negócio mais difícil. Mas por quê? Porque eu não estou aproveitando aquele trabalho que eu pedi. Lembra a harmonização que a gente fez hoje? É, né? Exatamente. Recomecemos. Todo momento é renovar, recomeçar. Eu falo assim, é o cair e levantar, é o ensaio e o erro. Né? A gente tem essas oportunidades a todo momento na nossa vida. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta da vida, os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Eu me adiantei, né? Já fui falando. Chegam mais depressa ao fim. Qual é o fim? O fim é se você tornar um espírito puro. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Olha o caminho do bem. Benevolência, caridade, esforço, vontade. Mas olha o animalzinho que ele corresponde. Olha quanto que a gente tem que andar. Nós somos umas tartarugas ainda, estamos evoluindo devagar. Mas o negócio é ir para frente. É devagar, mas é devagar que a gente vai consertando as nossas imperfeições. E aí o caminho do mal é o crescimento menos rápido, é a estagnação, é o egoísmo, a preguiça, o orgulho, a inveja, a falta de vontade. Então, o que a gente está fazendo com a grande possibilidade da encarnação que a gente tem na mão hoje? Que caminho? É o da tartaruga ou a da lesminha? 167. Qual é o fim efetivado com a encarnação? Oi? Alguém? Não? 167. Expiação é o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Na 168. É ilimitado o número das existências corpóreas ou o espírito reencarna perpetualmente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante da senda do progresso. Então, vai depender a quantidade de encarnações, a quantidade do meu processo evolutivo, do meu trabalho em relação ao que eu estou querendo evoluir. O nosso globo está submetido às leis do progresso. Ele progride moralmente pela depuração dos espíritos que o povoam. A humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes.
Quando a humanidade está madura para subir em um degrau, então pode-se dizer que são chegados os tempos. O universo é um mecanismo incomensurável, regulado e mantido por Deus. O que nos parecem perturbações e irregularidades nada mais são do que movimentos parciais e isolados, não compreendidos por nossa limitada visão. O homem tem alcançado resultados significativos no campo científico, nas artes e no bem-estar material. Mas o homem, será que ele está evoluindo nas questões morais, tanto quanto ele está evoluindo nas questões científicas e de bens materiais, de novidades, para a gente poder ter facilidades? O que a gente está fazendo com todas essas facilidades que têm chegado da medicina também? Será que a gente está precisando evoluir também na parte moral? O que vocês acham? Eu que estou fazendo a pergunta agora. Eu acho que sim, eu acho que a gente tem uma tendência ruim de só olhar para aquilo que está sendo divulgado na mídia, né? E a gente tem que buscar todas as boas coisas que acontecem no mundo todo, né? Quando a gente olha para trás na história, a gente vê como era tudo muito limitado, horrível, né? Em todas as áreas, em todos os sentidos. Então, por mais que ainda hoje a gente consiga enxergar várias coisas que são ruins, né, que precisam, né, de realmente de uma nova leitura, uma evolução, mas quando você olha para trás, você vê que a gente está dando passos para frente, né? Mesmo que devagar para certas coisas, mas a gente está dando passos à frente. É importante, a gente tem que criar o hábito de começar a buscar as boas notícias, né? E não ficar só com a cara enfiada na televisão, jornal, internet, porque a gente pode buscar todas as coisas boas que são feitas por aí. A gente tem que criar esse hábito, né? Com certeza, achar sempre o positivo da situação, né? Porque o mundo está evoluindo e as pessoas também. Só que, como eu tinha falado já numa outra ocasião, o marketing do mal é mais forte, né? Então, basta a gente colocar as coisas positivas à frente. Se a mídia não faz isso, façamos nós na nossa vida. Exatamente. O que é melhor na nossa vida, né? Enxergando o que é bom, porque aí você fica até mais leve também para seguir em frente. Sim. Quando você começa a ter esse olhar, né, e começa a buscar soluções, hoje principalmente, né, com Netflix, esses aplicativos que tem tantos documentários sensacionais, né, de coisas que acontecem ao redor do mundo, você fala, gente, por que não se fala disso, né? Por que a gente não tem esse conhecimento abertamente? E é isso, porque a gente acaba, as pessoas no geral, né, acabam tendo preguiça mesmo, né, olha só porque está sendo falado na maior parte dos lugares, mas a gente tem que ter essa iniciativa de buscar essas outras informações, né, quando você começa a procurar, se fala, nossa, quanta coisa boa que está sendo feita, né, a gente tem que focar justamente nessas coisas, né. Exatamente. Então, vamos lá, que eu vou seguir. Progresso da humanidade. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar. O de fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral, que é onde a gente vai precisar evoluir um pouco mais. Os espíritos habitam diferentes planetas conforme o seu grau de perfeição. A nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, junto ao sentimento inato do bem e crenças espiritualistas. E aí tem essa figura aí, olha só, nós, aqui, no cantinho, em relação aos outros.
Nós somos os Plutão. melhores, somos os mais importantes. Como ficamos pequenos em relação aos outros planetas? Como somos grandes em relação a tantos outros? Como já evoluímos, né? Enxergando de uma maneira espiritual, né? Como já evoluímos. E agora, como ficamos? Olha o Pessoal, dá Sol. licença um pouquinho. Dá licença um pouquinho. Está dando muita interferência, não está dando para ouvir direito. Tem gente que precisa fechar. Você consegue fechar, amiga? Não consigo pelo celular. É a tá. Beth, a Elizabeth. Eu vou interromper só um pouquinho o compartilhamento e eu fecho. Se elas não conseguiram fechar, fechou? Não, a Beth. Então eu vou interromper um pouquinho para fechar. E a Elizabeth. Pronto. É isso, né? A Elizabeth. Pronto. A Sônia e a Beth. Foi as duas já. Prontinho. Tá. Então, vamos lá. E agora, como ficamos? Em relação ao Sol. Ficamos pequenininhos. Olha, outros planetas que surgiram. Diante dessa imensidão, nosso sistema solar é apenas poeira estelar. Olha a imensidão. Será que só tem vida no nosso planeta? Essas imagens servem para nós refletirmos sobre a grandeza de Deus, sua suprema inteligência, a grandiosidade de sua obra e como o nosso planeta se insere nessa imensidão de mundos do universo. E aí, gente? Mais alguma questão? Não? Tá tranquilo. Então, tá. Na verdade, eu tenho mais alguns slides que seria sobre a pluralidade dos mundos habitados, que não seria basicamente da aula, mas foi de um interesse do Carlos, que ele passou, e dá tempo para a gente passar. Posso Faltam seguir? 15 minutos, viu, Lu? Sim, legal. Falta 15 minutos ainda, então dá tempo. Dá então, bem, tá sim. bom. Então, é só de umas questões, a gente não vai poder se aprofundar muito, porque é um tema também bem abrangente, mas dá para a gente poder ter uma ideia. A regeneração da humanidade não exige, portanto, a renovação integral dos espíritos, basta uma modificação em suas disposições morais. Assim, com frequência, os que reencarnam não são outros espíritos, mas os mesmos pensando e sentindo de maneira diferente. Por que eles estão pensando e sentindo de maneira diferente? Porque eles já conseguiram, no plano reencarnatório, no plano espiritual, ver as coisas que eles precisavam trabalhar. Então, eles voltam, o mesmo espírito, com uma outra visão das coisas que ele tem que seguir. Pelo menos é isso que se espera, porque muitas vezes o que acontece? A gente volta com esse esquecimento, a gente não consegue seguir com foco, não consegue se manter alinhado no caminho reto e cai de novo. Então, é importante que a gente esteja sempre com os pensamentos elevados para a gente não cair nos nossos erros de outras vidas. A formação dos mundos ocorre por um ato da vontade de Deus. Na matéria cósmica primitiva se encontram os elementos e as forças universais para a formação dos mundos. Os mundos são formados pela condensação da matéria disseminada no espaço. Isso está no livro do Allan Kardec, no livro dos Espíritos, questão 38 e 39. Vocês podem ver, qualquer dúvida que vocês tiverem, vai pesquisar no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos responde muitas coisas. O orbe terrestre nasceu do desprendimento de parte do núcleo central da nebulosa solar. Então, nós somos uma centelha do Sol.
Jesus, o governador espiritual da Terra, sempre esteve à frente do processo de formação do orbe terrestre. A história da formação da Terra está escrita em suas camadas geológicas. Isso está no livro A Caminho da Luz, do Chico, pelo Espírito de Emmanuel. Como vimos, os espíritos vivem diversas encarnações no mesmo mundo, até que possam galgar no mundo superior. Porque existem vários mundos. Nós estamos nesse planeta que se chama de provas e expiações, onde todos somos espíritos imperfeitos em processo de evolução. Podem, porém, encarnar num mundo que lhe é inferior como missão. Então, eu vou diminuir a minha vibração, diminuir tudo aquilo que eu aprendi? Não. Tudo que eu conquistei de conhecimento, de valor moral, de valor intelectual e de valor espiritual, não se perde nunca. Eu posso ir para um mundo inferior para poder ajudar naquele mundo inferior para os outros espíritos evoluírem melhor. Isso tem no livro Exilados de Capela, explica muito bem essa passagem. Porque os exilados de Capela, eles vieram como espíritos que eles não se adaptaram mais no planeta onde eles estavam, porque eles não conseguiram evoluir o suficiente. Então, eles vieram para o nosso planeta para poder nos ajudar numa missão de evoluir. Eles eram mais perfeitos que nós na ocasião. Eles mais evoluídos intelectualmente, só que eles precisavam evoluir moralmente. Então, por isso, né? Uhum. E vieram com a anuência de Jesus, né? Jesus que os recebeu para que eles viessem cumprir sua missão aqui nesse planeta. Deixa eu voltar com sentido aqui. Podem, porém, encarnar no mundo que lhes é inferior como missão. E como expiação? Não, pois os espíritos não regridem moralmente. Então, eles só vão voltar para mundos inferiores, aqueles que estão já num plano que eles não estão mais naquele plano, no mundo inferior, para poder ajudar. Porque eles não vão espiar mais nada, porque eles já estão num outro campo vibratório. Então, eles só vão voltar para um mundo, num planeta inferior, para poder ajudar. Porque como eles já espiaram, já estão moralmente naquele plano, eles não regridem. A gente não deixa de aprender. Mesma coisa o espírito. E aí, o que é o universo na visão espírita? O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem. Está no Livro dos Espíritos. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos? Será que são corpos iguais? Mas são mundos diferentes? Então vamos ver. Sim, porque precisam do revestimento material para atuar sobre a matéria daquele planeta. Esse corpo será constituído pela matéria que compõe o mundo. Como são esses corpos? São menos densos. Se são planetas mais evoluídos, com espíritos mais evoluídos, os corpos vão ser menos materiais. Deixam de rastejar pela superfície do solo. São necessidades físicas, são menos grosseiras. Então, as suas necessidades físicas são menos grosseiras. Fica mais livre e tem percepções das coisas longínquas. As paixões animais se enfraquecem, porque você está moralmente mais elevado. O egoísmo cede lugar à fraternidade. Não há guerras, por ter intuição do futuro e consciência isenta. De remorsos, a morte não lhe dá apreensão. A duração da vida guarda proporção com um grau de superioridade física e moral de cada um. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam.
Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. Quanto mais evoluído você está. Há algum mundo onde o espírito não tenha mais corpo? Será que existe? Sim, em mundos destinados aos espíritos que atingiram o estado de espíritos puros. E aí terminou, gente. Só vou terminar, voltar lá com aquela imagem de Jesus. Que a gente finalizou. Eu só quis passar essas informações assim, rapidamente, só para... E aqui. Está aqui o nosso modelo e guia de espírito puro, que é Jesus. Então, eu vou tirar o nosso compartilhamento. Vamos lá acionar as nossas câmeras. Nosso áudio. Eu deixei bastante dúvida, que era isso que eu queria, porque a gente tem que ir atrás de dúvida para poder pesquisar. É difícil mesmo a gente poder entender a encarnação, a reencarnação, as dificuldades, é difícil, mas a gente está no caminho, né? O importante é a gente manter a nossa mente aberta e seguir estudando, né? Porque a cada vez que eu consigo me aprofundar mais naquilo que eu não tenho claro na minha mente, eu vou conseguindo aumentar o meu nível de entendimento, né? Então, numa aula de 1h45, é difícil a gente passar, né? Eu e a Maria Helena, a gente está o quê? Há 7 anos estudando e a gente não sabe nada ainda. Né? A gente não sabe nada ainda. Estão indo bem, fica sossegado. Não, sabe o que eu tô pensando? Se eles ficaram com dúvidas hoje, né? Ai, eu preciso reencarnar para me melhorar. Semana que vem nós vamos falar de aflições e vamos falar para eles: você não é vítima de nada. Não existe vítima. O que, coitadinho? Bala perdida? Não, é bala certeira. Mas ouve, né? É bala certeira. Né? Apanhou. Por que será que apanhou? Apanhou porque ele tinha que apanhar. Sabe essas coisas? Aí é mais ainda. Mas são consequências. Mas, ou seja, todas essas aflições, aí alguém vai falar assim, nossa, mas não tem jeito? Tem. Você não tem o seu livre-arbítrio? Então faça escolhas certas. Você pode amenizar as suas aflições da vida, que você mesmo fez as escolhas, mas se você está só fazendo acertos, a espiritualidade falou assim, não, pera um pouquinho, vamos fazer um outro ajuste ali naquela reencarnação, que o negócio pode ficar melhor, porque ela está melhorando, ela está evoluindo, né? Então, ou seja, você vem com um pacotinho, mas não é fechado, né? Aquilo vai modificando, pode piorar, depende das suas escolhas. Você pode não só resgatar as suas provas e as suas expiações, como fazer outras. Então, vamos ter consciência, pelo menos vou ver se eu acerto o máximo que eu posso, para na próxima a situação estar melhor. Tem aquela frase, né? Aquela frase. A gente tem que dar chance também para alguns encarnados promoverem a justiça, né? Porque quem sabe a missão deles seja essa, né? De chegar aqui e prender o bandido, promover justiça, fazer o mundo um pouquinho melhor, né? Cada um tem a sua expiação, não é mesmo? Assim. Isso, com certeza. Com certeza. Falta 5 ainda, Lu. Você ia falar da frase, qual é a frase? Ah, sim, a frase. Cada um as suas obras, né? De acordo com as suas obras. Cada um de acordo com as suas obras, Cada um de acordo com as suas obras, né? Fiz mal? É mal. Fiz bem? Opa, peraí, que bem... E ainda pergunta, que bem é esse? Né? Não é porque eu fiz o bem, não, que bem é esse que você fez? Né? É bem isso, e é muito trabalho. O livro Caminho da Luz e Exilados de Capela fala muito sobre a pluralidade dos mundos habitados. Então, Carlos, se você quiser se aprofundar, aí esses 2 livros são bem interessantes. É uma leitura um pouco mais pesada. Agradeço. Assim. Oi? Você conhece? Agradeço. Não conheço, vou procurar.
Mas ele é bem... A Caminho da Luz conta tudo, desde o comecinho. Então, é bem interessante mesmo. E aí a gente vai passando, assim, algumas informações que dá para vocês se aprofundarem, porque durante o período da aula é meio puxado para a gente poder... A minha amiga até falou assim, Luzia, mas você vai falar tudo isso? Eu falei, mas o Carlos pediu, eu vou colocar. Vamos ver. Da outra vez a Neuza pediu, eu coloquei. Vamos ver o que dá para falar. Se dá, a gente coloca, né? Para dar... Porque a gente tem acaba tendo curiosidade também, né? Então, a gente, para montar a aula, a gente também tem que se aprofundar. Então, eu vou me aprofundar no conteúdo ali para poder não fazer feio, né? A responsabilidade, né? Então, para poder passar uma informação, pelo menos um caminho, né? Que dá para vocês irem atrás. Isso. Então, vamos encerrar, Lu? Você encerra, já faltam 3 minutinhos. Então, tá bom. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos nos conectando com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, nosso irmão tão querido, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, inicialmente fazendo vibração por cada um de nós, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos mais queridos, por todas as pessoas, os parentes ou conhecidos que estão passando por problemas de saúde, seja física ou espiritual, por todas as pessoas que estejam passando por dificuldades financeiras, por todos os doentes nos hospitais, por todos os velhinhos nos asilos, as crianças nos orfanatos, os moradores de rua, vibrando por nossos governantes, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso planeta. Agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade do conhecimento, do compartilhamento, da amizade, que através desse mecanismo a gente pode trocar conhecimentos e aprender sempre um pouquinho mais, com um grande objetivo da nossa melhora íntima, da nossa evolução e do nosso encontro com Jesus, nesses mundos e nesses planetas melhores, que, se Deus quiser, nós vamos conseguir chegar o mais breve possível. Graças a Deus e graças a Jesus. Gente, só uma pergunta a respeito do questionário. Alguém teve dificuldade para estar respondendo? Não teve algum entendimento? Não teve. Eu não vi a nota ainda. Eu liberei. Tá, eu liberei. Chegou no e-mail. Ah, tá bom. Eu vou tá ver. no seu e-mail lá, tá, Neuza? Qualquer dúvida que você tiver, pergunte, tá? Manda um e-mail de volta, tá bom? E aí a gente responde, tá? Deixa eu só colocar uma observação. Quando a gente coloca assim no questionário, pode ter mais do que uma questão, pode ter mais de uma, vai ter mais de uma questão. E às vezes não é só duas, às vezes são resposta. 3 ou 4, tá? Então, todas aquelas que vocês acham que tem a ver com a pergunta, vocês podem assinalar. Porque o que acontece? O questionário, ele vai entender que você acertou só quando você assinalou todas as questões que estão relacionadas ao tema. Então, se você, por exemplo, se na questão 2 tinha 3 questões que você tinha que assinalar, e você só assinalou 2, a questão vai estar errada. Apesar de você ter assinalado 2 alternativas corretas. Só que nesse questionário do Google Drive, a leitura dele faz assim, tá? Então, a gente está até vendo para ver se a gente não faz tanto, mas é que às vezes a gente quer colocar para justamente ver se vocês tiveram a compreensão, né? Então, prestem atenção nisso, porque às vezes a nota, você fala assim, nossa, mas eu tirei uma nota baixa, mas por essa questão, porque você esqueceu de assinalar todas as alternativas que eram corretas, tá? Então, pode ter esse problema no questionário, tá? E se vocês, por acaso, assinalaram um e não entenderam por quê, vocês só mandem, depois a gente explica, tá bom? Deixa tudo explicadinho. Obrigado. Tá bom? Certo, meninas e menino. Tá joia. Obrigada, viu? Obrigada pela presença, viu? Grande Boa abraço. semana para vocês. Boa semana para Bem. todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, obrigada.